O ex-vereador por 5 mandatos, ex-prefeito de São Vicente, candidato a prefeito do PTB, o Luiz Cláudio Billy. Boa noite, Billy. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os nossos ouvintes. E é um prazer estar com vocês e agradecendo já o convite. Para nós é uma satisfação muito grande lhe receber essa noite. Sua presença e sua participação reforçam a posição democrática da Rádio 19 de Janeiro, que entende ser muito importante levar aos nossos ouvintes as ideias e propostas de quem pretende governar a cidade de São Vicente a partir de 1º de janeiro de 2021. Muito bem-vindo, viu, Billy? Billy, as pesquisas e enquetes da cidade divulgadas nos meios de comunicação mostram uma disputa muito acirrada lá na ponta entre 3 nomes. Como que você avalia o seu desempenho nas pesquisas? Leandro, eu nunca fui bom de pesquisa, né? Eu sempre fui bom de urna. As 6 eleições que participei vitoriosamente, né? As 5 de Câmara e na eleição passada de 2012, em todas as pesquisas eu perdia e o meu concorrente principal, porque na época nós éramos em 4 candidatos, ele sempre disparado na frente. Então eu tenho convicção que estarei no segundo turno e tenho convicção que venço as eleições. Claro, né? Assim, a gente tem que acreditar no nosso potencial, né? Em respeito ao eleitor vicentino. Um mecanismo como esse, né, de comunicação, o vicentino precisa estar informado. Eu vejo alguns candidatos, Leandro, vendendo terreno na lua, né? O atual prefeito, de uma forma constante e leviana, faltando com a verdade o tempo todo. E um espaço como esse acaba ajudando a gente a dialogar com a sociedade. Por que você acha que o povo de São Vicente deve lhe dar uma nova oportunidade para administrar a cidade? Claro que todo ser humano tem virtudes e tem defeitos, né? Eu peguei um período de Copa do Mundo e Olimpíadas que nós chamamos de pão e circo, né? O governo federal e o governo do estado, na época, a senhora presidente Dilma e o senhor governador da época, Geraldo Alckmin, focado em vossas reeleições, eles tocaram as obras de médio e grande porte. Eu dou exemplo como São Vicente. O VLT, na sua primeira fase, das 11 estações inauguradas, 9 eram em São Vicente. Eu encarei a reforma, 2.580 unidades habitacionais, né, uma parceria município, Estado e União. Então as obras fluíram, as obras aconteceram. Agora, depois que passou a reeleição tanto do governador quanto da presidente, a coisa desandou. A São Vicente tem suas características de precisar de apoio do Estado e da União. Vale lembrar que o vicentino lembra, quando venci em 2012, foi então deputado, hoje deputado, mas na época era vereador comigo, filho do ex-governador. Então a minha vida política e administrativa não foi nada fácil. A dor da derrota do ex-governador, que é o senhor Márcio França, foi mais dolorida aquela derrota de 2012 do que essa passada que ele teve ao governo do estado, perdendo para o João Dória. Certo. Quando prefeito, Billy, a sua gestão passou por diversas turbulências, né? Você acabou de falar aí que passou por um período difícil no país. A falta de zeladoria foi muito criticada à época, né? Dava para ter feito mais ou forças ocultas trabalharam para o seu governo não andar? Então, a política do quanto pior, melhor imperou, né? Eu não faço, nunca fiz, não faço e não farei. A questão da zeladoria é fato, é um desafio para todos os municípios, mas você imagina você ter a BITS da sua casa e só que no documento do ABITS você não ter direito à cozinha e à área de serviço. O nosso transbordo, o Sambaiatuba, ficou fechado por 3 anos e meio. Tá? Atrapalhou muito a zeladoria e foi reaberto no primeiro dia do atual governo. O atual prefeito, isso tudo é dado oficial, tá? Talvez tenha algum assessor do prefeito ouvindo, e eu estou à disposição deles, da sociedade e da justiça, né? O ano todo de 2018, de janeiro a dezembro de 2018, ele não pagou R$1 de coleta de lixo. Ironicamente,
o cunhado dele, governador, neste ano, e a empresa que coleta lixo em São Vicente, como na região, e em Santos, por exemplo, Santos, no mesmo período, devia 120 milhões só de coleta de lixo. No meu período, devia apenas 6 milhões de coleta de lixo. Certo. O atual prefeito deve 35 milhões de coleta de lixo. 35 milhões de coleta de lixo, ou seja, de 12 meses sem pagar a coleta de lixo. E não parou um dia, nem Santos, nem São Vicente, nesse período. Agora, no meu período, forças ocultas, com toda certeza, prejudicaram e muito. Lamentável, né? 18 horas e 20 minutos, você está na Rádio 19 de Janeiro, comigo, Leandro Consolim, hoje recebendo o candidato a prefeito de São Vicente, o Billy do PTB. Billy, o prefeito atual contraiu vários empréstimos para realizar obras na cidade, né? Em 2013, quando você assumiu, você sucedeu o prefeito Tércio, né? É isso? Isso, que era do grupo do atual mandatário da cidade. Quando eleito lá em 2012, São Vicente possuía muitas dívidas? A cidade era viável na época? Não, a cidade não era e ainda não é, e com esse período do atual prefeito piorou. Quando eu assumi, tinha 1,6 bilhão de dívida. 1,6 bilhão de dívida. Quando entreguei, reconhecido pelo atual prefeito, 487 milhões de dívida. Ele decretou calamidade pública da economia local. Eu deveria ter decretado, na época, colapso financeiro. Eu não decretei, porque esse decreto não tem sustentação jurídica. Tá. Ele só fez mesmo para fazer... jogar para a torcida, fazer alarido, né? Então, assim, as dívidas eram assustadoras. Eu, na época, de curto prazo, 220 milhões de curto prazo, que é restos a pagar, eu paguei 120 milhões. Ele, quando assumiu, de curto prazo, não pagou absolutamente nada. Quando você fala de dívida, nos últimos 32 anos, né, com respeito àqueles que faleceram, que no caso do Reis, do ex-prefeito Tércio, Reis, Luca, o ex-governador Márcio França, que foi prefeito 8 anos, o Tércio 8 anos, eu e o atual prefeito, nesses últimos 32 anos, eu não aumentei o IPTU, a não ser reajustei pela inflação. Todos os outros prefeitos, nesses últimos 32 anos, aumentaram o IPTU. O atual prefeito aumentou acima da inflação em 20%. Contraiu o empréstimo no valor futuro para o Vicentino pagar, 9 anos para pagar, R$650 mil por mês. Eu disse minutos atrás que ele não pagou o ano todinho de coleta de lixo, mais 35 milhões. A parceria público-privada de 2 pronto-socorros, que vai acarretar, apesar da importância social e necessidade no atendimento à saúde, só que São Vicente não paga essa conta. É absurdamente insano o que ele fez em 2 imóveis alugados, que além dos aluguéis ano, com insumos e RH, 60 milhões por ano. Só para você ter uma ideia, paga o salário de dezembro, paga o 13º e ainda você gera um delta, deixa uma reserva para o salário de janeiro. Ou seja, essas maluquices econômicas, essa insanidade que o atual prefeito vem fazendo no nosso município, me obriga a abrir esse diálogo com a sociedade. E, reiterando, estou à disposição dele e de qualquer assessor, né, em especial ele, que eu preciso debater, porque isso tudo é oficial. Tá? Isso tudo não está no portal da transparência. Não está lá? Não está porque eles maqueiam muito, mas esses números são oficiais. Como não pagar a coleta de lixo deu matéria, 12 certo. meses. O empréstimo no valor futuro, 60 milhões no valor futuro, pagar em 9 anos é oficial, em 12 meses. A PPP dos pronto-socorros é fato. São 60 milhões ano que ele está jogando para a torcida, e eu não tenho dúvida que não serão 2 elefantes brancos. Será 2 Titanic.
dois titãs. Na verdade, caso ele seja eleito, ele está inviabilizando o próprio governo, né, Bíblia? O próprio governo. Eu acho pouco provável a vitória dele, mas assim, por exemplo, a PPP dos prontos-socorros tem que ser suspensa com toda certeza. Não tem dinheiro para isso. Certo. Você tem sido vítima de fake news? Sempre. Eu na realidade, na minha época, explodiu, né, a fake news. Era uma coisa absurda, Leandro. Eu nunca subi o Morro Santa Terezinha. O Billy tem casa no Morro Santa Terezinha. Eu nunca fui a Miami. Eu fui por 2 vezes a passeio, num período de férias, nos Estados Unidos, a passeio. Mas nunca fui a Miami. Eu fui a Orlando, né, no parque da Disney. Minha filha... Qual pai, tendo condições, e na época o dólar não estava esse absurdo, o próprio ministro Paulo Guedes, ele comentou que o dólar a 1,80, as domésticas iam para Orlando. Isso palavras do próprio, sim, com todo respeito. A minha mãe, faxineira de prédio durante falta de respeito anos. Dele, não é da sua, né? Você está falando o que ele falou. Absurdo, Absurdo. Eu estou falando com todo respeito às domésticas. Sim. Né? As minhas irmãs foram, a minha mãe foi faxineira de prédio. Então, assim, é uma coisa lamentável. Ou seja, um cidadão de baixa e média renda consegue ir aos Estados Unidos a passeio. Sim. Mas, assim, o grupo político, né, capitaneado pelo atual prefeito, soltava essas fake news. Ou seja, eu nunca fui a Miami, os meus passaportes estão à disposição, como eu nunca subi o Morro Santa Terezinha. É muito triste, né, essa questão de fake news. Aqui na Praia Grande, por exemplo, a candidata Raquel Kine sofreu um ataque horroroso, né, que deixou a gente muito triste, independente de questão de preferência de um ou de outro, mas ela perdeu o filho há 1 ano, né, no acidente trágico de trânsito, e pessoas estão utilizando disso para atacar ela na rede social. Quer dizer, uma fake news absurda. Muito triste, né, Billy? A gente lê essas coisas, né? Uma muito coisa triste. Tão dura que é perder um filho. Tem né? gente que faz de tudo para chegar ao poder, seja lá o que for, Sim. quer chegar ao poder. Sim. Muito se fala sobre candidatos que estão sendo ameaçados e impedidos de fazer campanha em alguns bairros de São Vicente. Você já passou por alguma situação assim? Eu não, né? Eu fui criado em comunidade carente. Eu jogo bola aos domingos numa brincadeira chamada Enxuga Grama, né? Que é o pessoal mais veterano. Eu vou lá no núcleo bastante carente e eu não tenho tido dificuldade. Agora, a gente ouve falar que tem aí, né, forças ocultas dizendo que não pode ir ali ou acolá. Eu não tive dificuldade ainda, espero não ter. Certo. Deixa eu te perguntar uma coisa lá de 2016. O atual prefeito, lá em 2016, pois não, ele divulgou uma revistinha prometendo que São Vicente ia virar uma Dubai, né? Ele cumpriu? Esse talvez seja o maior motivo de eu estar aqui, né? E voltando, não só aqui nos seus microfones, como tentando dialogar com a sociedade. O cunhado dele e o sobrinho prometeram transformar em São Vicente e Dubai, como você disse, e garantiram que iam fazer um investimento de 10 bilhões de investimento na cidade. Se isso tivesse, pelo menos a metade, se tivesse aportado 5 bilhões, São Vicente estava num cenário muito favorável a nível Brasil. Melhor que Dubai, né? Não, porque São Vicente é a primeira vila do país. Sim. Ela tem um chamamento cultural muito grande, né? Não tem uma orla grande e bonita como a da Praia Grande, mas a orla praiana, né? A orla é praia, claro, é bela, né? Então imagina 5 bilhões aportados. Agora, pasme, o atual prefeito fez empréstimo, não pagou lixo. Quando a ponte precisou ser reformada, a ponte dos Barreiros precisou ser reformada, o governo federal que socorreu, né? Então, assim, na época, a ponte, o ex-governador que foi prefeito em 2002, ele estava no segundo mandato, já tinha o primeiro laudo. Sim. Em 2002 condenando a ponte. Depois disso ele concluiu o mandato, foi deputado federal por 2 vezes, líder de bancada, de base de sustentação do governo federal. Sim. E nada fez pela ponte, ele sabendo da gravidade da ponte. Em 2014, eu, prefeito,
E o Ministério Público alertamos o Estado que tanto a Ponte dos Barreiros quanto o viaduto Mário Covas estavam com dificuldade, a ponte precisando de reforma urgente. Em 2014, o Instituto de Pesquisa Tecnológica, o IPT, adido, subordinado ao ex-governador, porque ele foi secretário por 3 anos, secretário de Desenvolvimento Econômico, Sim. E o IPT subordinado a ele. O filho deputado, O filho deputado, pasme a vocês que nos ouvem. Ele pediu para fazer o laudo só em dezembro de 2018, ele já tinha perdido, né? Ele sabia que ia ter problema, ou seja, eu estou deixando esse abacaxi para quem assumir. Sim. Ele esqueceu que estava o cunhado dele, né? E o Vicentino, em especial os moradores da área continental, foram prejudicados muito com essa, inclusive aqui os moradores da Praia Grande, né? Porque acabou inviabilizando o trânsito aqui, horroroso. Porque o Vicentino tinha que usar o viário aqui da Praia Grande. Isso aí. Faltou um pouco de sensibilidade e articulação a questão da ponte, né? Não tenho dúvida. A gente via o prefeito jogando pro governador, o governador pro prefeito. Ah, mas o governo lá em São Vicente é do PSB, o Dória falava. Se vira lá com o prefeito. E o prefeito, não, a ponte é do Estado. Então teve que vir uma intervenção federal, dinheiro do governo federal para resolver. E durante 7 meses aquele povo sofreu, pastou na mão do atual governo num ato de muita irresponsabilidade, né, Bi? Muita irresponsabilidade e insanidade, exatamente, né? Infelizmente. Quem mandou um abraço para você aqui, ó, grande amigo e prefeito Billy, ao qual tive a honra de ser secretário, José Alonso Júnior. Ah, ele é um companheirão. Manda um abraço. Manda um abração para você, o professor. É esse mesmo. Alonso. Ele que é um exemplo pra gente, superou a questão da Covid. O Alonso deu um susto na gente aqui que eu vou te falar. Um abraço pro Alonso. Abraço, Alonso. Curtindo a gente também aqui, deixa eu ver aqui, o WhatsApp não para de chegar mensagem, o Fábio. Ele fala assim, manda um abraço pro Billy, o cunhado dele, o Carlos, é isso? Isso. Seu cunhado, Carlos? Sim. Manda um abraço pro Billy, pro Carlos. A gente, quando tava no Exército, ajudou a reformar o hospital, pintar o hospital. Sim. Um abraço também pro Carlinhos Pires, lá em Borborema, no interior de São Paulo. A gente, Billy, nós estamos aqui com ouvintes nas 9 cidades da Baixada Paulista, bombando em São Vicente. Muita gente em São Vicente curtindo a programação, te escutando. Pessoas também nas outras 8 cidades da Baixada, Vale do Ribeira, lá pro lado de Borborema, Ibitinga, Novo Horizonte, Bragança Paulista. Estamos com ouvintes em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, curtindo a gente também. Você trazendo audiência para a rádio, viu? Obrigado, viu? São virtudes, né, de vossa equipe, em especial a sua. Mas o entrevistado traz bastante, viu? Pode ter certeza. Um dos grandes desafios do próximo governo em todas as cidades diz respeito à geração de empregos. Isso porque, por conta da pandemia, muitos pais e mães de família perderam seus postos de trabalho, né, Billy? Como que você pretende fazer São Vicente crescer em curto, médio e longo prazo? Então, a curto prazo é difícil, né? A médio e longo prazo, nós precisamos qualificar a nossa mão de obra, né? São Vicente exporta mão de obra para a região. O Porto de Santos já foi mais pujante, claro, o polo industrial de Cubatão, tem Vicentino que vem aqui para Praia Grande trabalhar também, claro. Então, assim, só que tem muita gente qualificada, mas nós precisamos qualificar a nossa mão de obra. Precisamos buscar a parceria com o Sistema S de ensino. Nós perdemos a chance, eu disse minutos atrás, todo o ensino superior e técnico estava adido à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, cujo qual foi prefeito da cidade, né? Todo USP, FATEC, ETEC, Unesp, era tudo adido a ele, a não ser mentir e dizer que trouxe uma universidade digital, só foi isso. Nós deveríamos, e infelizmente, a história de Dubai, mas tinha prerrogativas que estava na sua mesa de falar, olha, eu tenho que levar, é a primeira vila do país. Sim. Os 4 anos, Leandro, que o ex-governador, que foi prefeito, quando você soma o orçamento do Estado, multiplica por 4, ele gerenciou junto com o governador, e um período ele foi governador, R$1 trilhão. R$1 trilhão em 4 anos. Certo. Os 10 bilhões prometidos,
Os 10 bilhões prometidos representam exatamente 1% do que ele prometeu. Porque ele gerenciou 1 trilhão. Às vezes meu irmão mais velho fala, Billy, mas você fala muito do... Ele não é candidato, não, mas você precisa fazer contextualizar para o Vicentino entender um pouco melhor. A questão de gerar empregos, nós precisamos qualificar a nossa mão de obra. É um desafio que eu tive e terei, se assim a sociedade aprovar o meu retorno. Inclusive para ocupar postos aqui no projeto Andaraguá, né? Que a gente está às portas de ter um aeroporto aqui. Muita briga na justiça, briga política, muita gente envolvida na política da cidade tentando barrar o projeto Andaraguá. Lamentável, né? Uma pena. Porque serão gerados 15 mil empregos diretos, né? Que podem ser ocupados por praia-grandenses, vicentinos, santistas, né? Então a gente torce para esse projeto sair do papel, para começarem as obras logo. A gente vê isso diretos, né? Sim. Imagine quantos milhares de empregos indiretos serão gerados. Então é muito importante a gente realmente qualificar, em especial o jovem, né? Sim. Pessoa que está no ensino médio, saindo do ensino médio para uma faculdade, para o curso superior. Nas suas caminhadas pelas ruas, Billy, quais são as principais reivindicações dos vicentinos? É quase tudo, né? Quase tudo. É uma cidade com 370 mil habitantes, nós temos 148 metros quadrados. Não é uma cidade nada fácil de administrar. É uma cidade que tem característica muito Brasil. São Vicente é muito Brasil, né? Eu não falo com alegria, mas é até vergonhoso. E na época de prefeito eu sentia vergonha disso. O CREI é o hospital da cidade. Que o CREI, para mim, é um pronto-socorro. Os profissionais, muito esforçados, de qualidade, são pessoas do bem, mas é um hospital que é até constrangedor chamar o CREI como hospital, né? Enfim, mas é o que nós temos. E eu apresentei o hospital regional ali no centro de convenções, que seria fantástico para a cidade e região. O prefeito Mourão, na época, e os outros prefeitos subscreveram, porque o vicentino vem muito para Praia Grande ser assistido no sistema de saúde, né? Eu sei que o sistema único, todo o cidadão tem acesso pelo SUS, né, quando tem a porta aberta. Então, o vicentino vem muito a Praia Grande, a Cubatão e a Santos. Então, todos os prefeitos da região subscreveram esse documento. Apresentamos a área e apresentamos o projeto. O governo federal aportava metade do recurso, porque na época o ministro Arthur Quioro, foi secretário municipal de saúde no governo Luca. Ele tinha essa dívida com o São Vicente. Conhecia o problema, né, Billy? Conhecia o problema e ele fez a intervenção do Hospital São José. Né? Então ele tinha essa dívida de querer ajudar São Vicente. E eu sei que o vicentino vai lembrar quem atrapalhou a construção do hospital, infelizmente, foi o ex-prefeito e ex-governador do estado, porque não podia acontecer no período do Billy, né? A política do quanto pior, melhor. Lamentável. Então é uma coisa muito triste quando se fala de geração de emprego e tal. Imagina quando você falou do projeto do aeroporto. Imagina o hospital consolidado e todo aquele entorno, ia dar uma revitalizada e apinhado ali ao Itaú, próximo à Vila Margarida, México 70, estrategicamente bem localizado na marginal da rodovia. Então, com acesso fácil à Praia Grande, à área continental e a Cubatão, é uma pena que isso não saiu do papel. Uma pena. Uma coisa que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, Billy, é que são aqueles edifícios populares ali do lado do centro de convenções, né? Exato. Tudo caindo aos pedaços lá. Como é que é a história daquilo lá? Bem observado. Aquela obra começou em 2008, era para terminar em 2012. Né? Levei, na época, o atual vice-governador Rodrigo Garcia. Na época, ele era secretário estadual de habitação. E ele se comprometeu em aportar o recurso para retomarmos aquela obra, né? Como nós conseguimos retomar as obras do Primavera Penedo, ali, né, naquela região em frente a um grande atacadista, e conseguimos retomar. O governo estadual e federal se comprometeram em fazer a infraestrutura, que seria a drenagem daquela região,
né? Porque ali tem um problema sério, que o primeiro andar do Primavera Penedo, quando chove, fica... mesmo? A água avança, os carros são obrigados a sair. E o primeiro andar de programa habitacional de baixa renda são para os idosos e os deficientes. Tá. Então, é uma angústia, porque ali tem 500 famílias no Primavera Penedo, como essas unidades atrás do centro de convenções. Sim. O atual prefeito vem tentando reformar, mas é uma obra de 2012 que o cunhado dele, como governador, não moveu uma palha. Impressionante, né? A gente passa ali direto e vê aquilo tudo caindo, dá até medo de passar na hora que vai despencar ali, viu? Billy, um dos problemas que mais aflige o povo vicentino diz respeito às enchentes. Infelizmente, existem bairros que é só ameaçar chover que enche, né? Sim. Dá para combater as enchentes em São Vicente? Combater enchente, eu costumo sempre dar o exemplo, né? Água tem sempre, claro, o destino final, né? Quando vem a enchente, assim como o lixo. Combater enchente é um investimento de médio e grande porte. Nós precisamos de recurso do Estado e da União. São Vicente não consegue combater enchente com recurso próprio. Não tem condição. Mas no caso também não é a questão da habitacional da coisa, a construção perto de onde eram rios, não é verdade? Tem esse problema também, né? Não foi combatido isso, né, Billy, na época? Na minha época nós conseguimos dar uma controlada, mas tem regiões que fica difícil, porque são em comunidades carentes, onde tem assim um poder paralelo difícil de controlar, porque a Guarda Ambiental, a Guarda Municipal, a própria Polícia Militar não tem efetivo para estar monitorando de uma forma constante. Certo. Né? E você tem dificuldade em algumas regiões por conta do poder paralelo. A área do Jockey Club lá, não dá para fazer uma parceria com o Jockey, que hoje é um equipamento pouco usado, praticamente nulo lá. Não dá para fazer uma parceria com o Jockey para construir unidade habitacional popular naquela área gigante lá? Exato. Não só no Jockey, como próximo o Golf Club. Certo. Né? Nós precisamos... Na ilha, são os 2 lugares que tem área para construções, né, de unidades habitacionais, lógico. No continente tem mais área, mas assim, precisa ter aporte do Estado e da União. Senão não dá certo. Pasme, a questão da habitação, o Estado de São Paulo todo planejou 20 mil unidades habitacionais para o estado todo. São Vicente precisa em torno de 25 mil unidades. É tão grande assim? O déficit habitacional em São Vicente é perto de 25 mil famílias. 18h42, você está na Rádio 19 de Janeiro comigo, Leandro Consolim, hoje recebendo o candidato a prefeito de São Vicente, ele que já foi prefeito, foi 5 vezes vereador, o Luiz Cláudio Billy. Billy, São Vicente tem sido apontado como uma cidade muito insegura, né? A gente anda na orla da praia ali, a gente vê aquela iluminação bonita, aquela coisa bacana e tal, mas quando a gente cai para os bairros mais afastados, é uma escuridão danada, é um breu, né? Quais são suas propostas para a área da segurança? Nós precisamos... Já falando da iluminação, né, Billy? Exato. Nós precisamos melhorar a iluminação, com toda certeza. Nós, não sei se no final do nosso programa, talvez eu tenha a oportunidade de falar da essência do meu plano de governo, que é a plataforma das conquistas. Vamos falar já disso. Então, se você puder, logo que eu encerrar essa questão da segurança, perguntar sobre isso, eu até te agradeço. Então, a questão da segurança, nós precisamos ter, claro, que câmera de vídeo monitoramento, potencializar a Guarda Municipal, fazer o convênio, consolidar, né, porque já foi feito no meu período o convênio com o Estado, da atividade delegada, que é aquelas viaturas da Polícia Militar, que com hora extra dos profissionais da polícia estarão, né, estrategicamente distribuídos em nosso município. Mas precisamos de recursos para isso, porque falar bonito, falar para agradar a sociedade e dizer que vai fazer, tem que apontar qual o recurso para isso. E foi quando até
pedir para que você me dê a oportunidade de falar da plataforma das Vamos conquistas. falar agora do seu plano de governo. O que é a plataforma das conquistas? Explica para o nosso ouvinte aí. Eu agradeço, Leandro. A plataforma das conquistas é inovador, né? Não é o portal da transparência. O portal da transparência já existe, né? De uma forma institucional nos municípios. É uma pena que o portal da transparência na nossa cidade não é tão transparente, mas a plataforma das conquistas, eu já reservei domínio no site, estou consolidando marcas e patentes, é ideia 100% minha, não vi no Google, não vi na Suécia, não vi em lugar nenhum, a não ser por ter sido prefeito. Nós temos, Leandro, com a sua permissão, a média Brasil de inadimplência. A média Brasil de inadimplência de IPTU é 20%. Certo. São Vicente, antes da pandemia, 50% de inadimplência de IPTU. 50% de inadimplência de IPTU. O povo não acredita, mas Billy, sabe? O povo não acredita. Eu vou pagar imposto se eu não vejo resultado. Exato. Eu agradeço a sua observação. E no continente, 73%. Nossa Senhora. Existe uma parcela da sociedade vicentina que não tem prazer de pagar impostos, inclusive no meu período, né, com as dificuldades, mas essa conta não fecha. Aqui, por exemplo, me permita fazer como exemplo, Praia Grande não chega a 15% de inadimplência. Lógico, uma outra dinâmica, um outro viés de administração, uma cidade nova e bem governada, né? O atual prefeito Mourão tem virtudes que não são poucas, né? E a gente respeita aí a condução da maneira que ele conduz a administração da cidade de Praia Grande, mas assim, São Vicente, a característica é de o vicentino não pagar. E essa conta não fecha. Nós precisamos, através da plataforma das conquistas, aonde o cidadão vicentino terá login e senha, cada um com o seu login, com a sua senha, controlando o dia a dia do orçamento local assim do seu bairro e consequentemente do município, e que ele possa ter prazer de ver, olha, nós estamos diminuindo, mas vamos apontar aquilo que queremos no bairro. Nós precisamos reduzir pelo menos para 30% a inadimplência, que você consegue que o cobertor cubra o corpo todo, e a partir daí o vicentino, não importa qual bairro, vai estar apontando, olha, eu gostaria de uma equipe de zeladoria diariamente aqui no bairro. Olha, eu queria no PS que a ginecologista, ou a pediatra, ou o geriatra não faltasse de segunda a sexta-feira. Então, a partir dessa redução de IPTU, né, nós teremos consolidando esses anseios da sociedade, mas precisamos do apoio da sociedade como um todo. Através dessa plataforma, ele terá acesso e perceberá dia a dia, não só o orçamento, como a melhoria a partir do momento que reduzir a inadimplência. Ideia bacana demais, né? Para a população saber para onde vai o dinheiro, né? Exato. Que a pessoa tem o portal da transparência, mas pelo que você está falando aí, São Vicente não é transparente como tem que ser, né, Billy? A gente sabe que São Vicente, a gente tem deputado federal, deputado estadual lá da cidade, com vínculo na cidade, nascido na cidade, né? Pelo menos diz que é. E a gente sabe da importância de ter uma boa articulação junto aos governos federal e estadual para trazer verbas para o município. Como é que você vai fazer esse tipo de articulação? Você vai conversar com todo mundo? Você, não, esse aqui é do partido do fulano, esse eu não quero diálogo. Como é que você vai se posicionar? Assim, com toda certeza, quando você não tem almoço para vender, para poder jantar, e eu não falo isso com alegria, é o caso de São Vicente, você precisa realmente de apoio do governo do estado e do governo federal. Todos os atores, porque assim, vocês sabem muito bem que a partir de janeiro de 2021, eles focam vossas reeleições, os deputados estaduais, federais, o governador e o presidente, né? Nós percebemos aqui no estado de São Paulo já uma disputa quase que acirrada do presidente Bolsonaro com o governador Dória. Sim. E nós temos os deputados da região. Eu, por ter sido já prefeito, ter sofrido tanto de não ter tido apoio,
né, e em especial do governo do Estado na época. Eu terei toda a humildade, como eu tive no passado, de bater na porta, não só dos deputados, como do governo do Estado e do governo federal. Você não tenha dúvida disso. E levar projeto, né, Billy? Sim, como foi o hospital regional, Isso. como foi a questão do terceiro viaduto, como nós encaramos as intervenções do trânsito, do VLT, as unidades habitacionais, né? Então, assim, eu não tenho dúvida da maturidade ainda, né, de tudo que passei, e estou em condições de retomar esse diálogo e tenho certeza que enfrentaremos o dia a dia, é nossa obrigação, mas de uma relação melhor do que foi naquele período com o governo do Estado. Você demonstra total confiança na sua eleição, na sua vitória nas urnas, nas eleições que estão se avizinhando aí dia 15 de novembro, né? Na sua avaliação, qual que é o legado que a atual gestão deixa para a cidade de São Vicente? O atual governo, né, o atual prefeito deixa uma dívida. Foi o prefeito que mais endividou a cidade na sua história. Eu estava de uma forma informal conversando com você e você falou, poxa, Billy, os indicadores no final do teu governo foi os piores, né, da história da cidade. Mas assim, eu fui o prefeito que mais pagou dívida da história da cidade, o que mais tocou obra e não conseguiu mostrar. Ao contrário do atual prefeito, que está tocando obra com dinheiro emprestado, e o prefeito que mais endividou a cidade em sua história. Nos quase 500 anos, o atual prefeito foi o que mais destruiu o orçamento já combalido, já destruído. Ele destruiu ainda mais o orçamento local. Então você acha que o legado que ele vai deixar é de muita tristeza, de dívida, de problema? Muita dívida. Eu tenho muito medo do mês de dezembro, porque eu acho pouco provável a reeleição dele. Certo. Eu fico imaginando como será o mês de dezembro para o Vicentino e para os servidores. Eu ia perguntar isso agora. E os servidores? O que você tem de proposta para eles? O que você fala para o servidor público? Eu fui o prefeito, o Leandro, que tive dificuldade, né, com toda certeza, mas fui o que mais benefício dei aos servidores. Apresento no meu plano de governo apenas 10 secretarias, onde terão apenas 50 cargos comissionados. Os outros 100 cargos serão funcionários de carreira. Nós teremos uma máquina enxuta, isso assumido o compromisso no plano de governo. E o interessante, Leandro, que eu apresento para a sociedade uma carta de renúncia. Certo. Quando eu falo do portal da transparência, se a sociedade reduzir a inadimplência em 30%, você não tenha dúvida que o cobertor cobre o corpo todo, e a cada diminuição de 2% a 3%, o morador estará apontando as conquistas, como eu disse minutos atrás, através do portal da transparência. Mas assim, o compromisso que eu tenho com os servidores, porque assim, os funcionários de carreira tinham um salário escalonado, mas eu mantive gratificações, dei aumento real e sem aumentar IPTU. Se você perguntar para o funcionário de carreira qual o melhor prefeito da história da cidade, mesmo naquelas crises, eles falam, Billy, nós éramos felizes e não sabia. Então, eu ia falar disso aí, loteamento de cargo, né? Muitas vezes, antes para a pessoa chegar ao poder, ela acaba loteando o cargo, né? Prometendo o cargo importante de primeiro e segundo escalão para pessoas que não têm capacidade de ocupar aquele cargo, né? Eu costumo citar muito a cidade de Bertioga, a qual eu tive por algum tempo lá. E em Bertioga a gente tinha o dono da padaria secretário de saúde, né? Então, assim, nada contra, né, o padeiro da cidade, o dono da padaria, mas não dá para ele ser o secretário de saúde, né? Caso seja eleito, Billy, qual será o perfil das pessoas que vão governar com você nas secretarias e nos cargos de confiança? Boa pergunta. Primeiro que tive pessoas no meu governo que eu esperava mais e não produziram como eu esperava, claro. Agora, com 10 secretarias, com uma máquina extremamente enxuta, nós estamos falando em 50 cargos comissionados, assumido isso no papel.
Tá, eu estou aqui... Hoje são quantos? Hoje são perto lá? De 500. Ô, louco. Hoje são perto de 500. Nós temos um problema sério, que eu acabei esquecendo. O atual prefeito fechou a Codesab. Sim. Né? E nós temos um passivo contábil e trabalhista e de fornecedores da Codesab. A toque de caixa ele fechou a Codesab. Né? Eu, na minha época, dei uma sobrevida quando eu consegui cancelar o PIS e CONFIS da Codesab. Ele, a toque de caixa, fechou a empresa. Isso é um passivo que ele gerou para o Vicentino, que a médio prazo, curto, médio prazo, vai explodir no orçamento local. Então, assim, o perfil dos 10 secretários, claro que serão perfis técnicos, pessoas qualificadas, não tenho nada contra, de repente, se um político tiver qualificação, eu não vejo problema nenhum de nomear um político para tocar uma determinada secretaria, agora com um perfil técnico, com capacidade para tocar a secretaria. São 10 secretarias apenas, hoje, se eu não me engano, são 23. Eu vou reduzir para 10 secretarias. É muito servidor público comissionado, em 500 cargos comissionados. Se não for mais. É se não muita for mais, gente, hein? Porque tem na Codesab em torno de 300 que entraram sem concurso público. Puxa vida, é muita gente mesmo. Por que você é a melhor opção para ser o próximo prefeito de São Vicente? Eu acredito que o homem, quando corrige os seus erros e com seus erros ele aprende, ele é um cidadão inteligente. E eu estou preparado porque, claro que eu cometi alguns erros, mas assim, essa relação com a classe política, eu fui vereador 20 anos, né? O atual prefeito, por exemplo, já loteou, mesmo sem vencer, ele tem uma coligação com 14 partidos políticos, com quase 300 candidatos ao seu lado, e não estão ao lado dele por conta dos olhos azuis, estão ao lado dele por conta de uma relação política, uma amarração política, através de ter loteado os cargos de uma forma insana. Então, eu terei uma relação muito tranquila com a Câmara Municipal, muito respeitosa. Eu fui parlamentar durante muito tempo, mas a sociedade precisa expurgar isso. Eu vejo um rapaz com uma boa formação acadêmica, jovem, muito bem intencionado, com um determinado candidato lá, mas assim, sem experiência de ter sentado numa cadeira tão importante e difícil de governar. É claro que ele, né, pode falar, mas a experiência de vocês dois não foram tão positiva para o Vicentino, não foram como o Vicentino esperava, mas imagina alguém que nunca sentou numa cidade tão complexa como São Vicente, sentar numa cadeira tão importante. Tem uma outra determinada candidata, que é jornalista, que merece também o nosso respeito, mas eu vejo assim, salvadoras dos fracos e oprimidos na época, enquanto jornalista, mas sentar numa cadeira tão complexa como aquela não é fácil. Então eu volto para dialogar com a sociedade. Como eu disse minutos atrás, eu fui o prefeito que menos endividou a cidade, tive dificuldade na zeladoria por conta da política do quanto pior, melhor. Como eu disse, o Sambaiatuba ficou fechado, eu não deixei vencer a terceira fatura, o atual prefeito não pagou 12 meses de coleta de lixo. Então, eu conheço as manhãs da cidade de São Vicente. Quando fala, tem até aquele refrão da música, de conhecer as manhas e as manhãs. Eu sei que as manhas parece uma coisa pejorativa, parece uma coisa negativa. Essa história da nova e da velha política, isso tudo é balela. Existe a boa e a má política. Vimos, num passado recente, do recurso do coronavírus, dos 27 estados da federação, 21 governadores, eu estou falando governador, não estou nem falando prefeitos, 21 governadores foram eleitos há pouco tempo, com a história da nova política. Desses 21, 15 estão envolvidos, infelizmente, com atos de corrupção na questão do coronavírus. Então, não adianta falar que vai fazer, porque não tem condições. Quando você
encontram a cidade com essas características. Eu insisto, Leandro, na plataforma das conquistas, porque o vicentino precisa fazer a sua parte. Eu não vendo terreno na Lua, como alguns candidatos estão apresentando para a sociedade, em especial o atual prefeito, que mentiu no período eleitoral passado, mentiu durante todo o seu governo e vem mentindo agora nesse processo político eleitoral. Então, dia 15 de novembro, o pessoal tem que fazer o quê, Billy? Fala aí. 15 de novembro, votar 14. Votar 14, consciente. Eu não tenho dúvida, 2 desafios, mas estou preparado para voltar e fazer um bom governo com a sociedade próxima. Billy, eu queria agradecer a sua participação, a sua presença aqui na Rádio 19 de Janeiro. A gente sabe como é difícil deslocar de São Vicente até os nossos estúdios aqui na Praia Grande, né? Ainda mais nesse período eleitoral que você tem muitos compromissos, não é verdade? Mas muito obrigado por nos prestigiar. Os microfones estão sempre abertos para você e a gente deseja muita sorte para você, muito sucesso na sua empreitada, viu, Billy? Eu que agradeço e assumo o compromisso, se eleito for, voltarei aqui para agradecer e dialogar na condição de prefeito eleito. Obrigado, viu, Billy?